Paz e bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, para os católicos, é o primeiro domingo da Quaresma, do ano litúrgico B, um ano litúrgico onde se proclama o Evangelho de Marcos. Campanha da Fraternidade 2024, Fraternidade e Amizade Social. Vós sois todos irmãos e irmãs. Hoje, no Paz e Bem, vamos conversar sobre a primeira parte do texto base, que é o ver. E o ver inicia com uma pergunta, tirada do livro do Gênesis, capítulo 4, versículo 9. Onde está o teu irmão? O homem conheceu Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim, dizendo: ganhei um filho, homem, graças ao Senhor. Ela tornou a dar à luz e teve Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Tempos depois, aconteceu que Caim trouxe frutos do solo para oferecer ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe os primogênitos do seu rebanho e a gordura deles. E o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e com o rosto abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: por que andas irritado e com o rosto abatido? Porventura, se agires bem, não serás aceito? Mas se não agires bem, o pecado espreitará a tua porta. Ele te deseja, mas tu deves dominá-lo. Caim falou ao seu irmão Abel: vamos ao campo. Logo que estavam no campo, Caim atirou-se sobre seu irmão Abel e o matou. O Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou guarda do meu irmão? Então, minhas irmãs, meus irmãos, gente querida, gente amada, o texto base vai dizer que com a sua pergunta, Deus coloca em questão todo tipo de determinismo ou fatalismo que pretenda justificar como única resposta possível a indiferença. E em contrapartida, habilita-nos a criar uma cultura diferente que nos conduza a superar as inimizades e a cuidar um dos outros. Então, a amizade social proposta nesta campanha da Fraternidade 2024 pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em plena comunhão com o Papa Francisco, diz que para se ter uma verdadeira amizade social é preciso superar as inimizades e cuidar um dos outros. Essa
frase você encontra na carta encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, a fraternidade e a amizade social, em seu número 57. Sabemos que ao longo de sua história, a campanha da fraternidade tem abordado vários temas, todos muito concretos, diretamente ligados à vida das pessoas, das comunidades e, é claro, de todo o povo brasileiro. Sabemos que a amizade social é um valor em si mesma e um dom de Deus aos seres humanos. A campanha da fraternidade, que tradicionalmente é um forte convite à conversão, ao trazer este tema, nos faz refletir sobre o quanto podemos melhorar a nós mesmos e o mundo. Posto que na vida os desafios sempre nos levam a somar forças e nos ajudar mutuamente. Somos então chamados a nos perguntar: a que a campanha da fraternidade desse ano nos convoca a efetivamente nos convertermos? A que a campanha da fraternidade desse ano nos convoca a efetivamente nos convertermos? Somos todos irmãos e irmãs. Nossa fé nos recorda de que somos todos irmãos e irmãs, possuidores da mesma dignidade, o que nos dá uma igualdade fundamental, uma vez que, dotados de alma racional e criados à imagem de Deus, todos temos a mesma natureza e origem, e remidos por Cristo, todos temos a mesma vocação e destino. Viemos da Trindade e a ela voltaremos. Por isso São Paulo adverte aos Gálatas: com efeito, vós todos sois filhos de Deus pela fé no Cristo Jesus. Vós todos que fostes batizados em Cristo, os revestistes de Cristo. Não há mais judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Certo é que pela variada capacidade física e pela diversidade das forças intelectuais e morais, nem todos os homens se equiparam. Aliás, resguardada a igualdade fundamental, somos muito distintos na forma física, no modo de pensar e agir, nas opções de vida, no relacionamento interpessoal e com o transcendente, nas escolhas que vão desde o modo de vestir, o time pelo qual torcer, até a forma de governo que desejamos para o nosso país. Somos diferentes. E nossas diferenças não são em si um problema. São uma riqueza. Às vezes somos divergentes. Terrível seria se pensássemos todos da mesma maneira. E há pessoas que são até oponentes, ou seja, ao nosso ver limitado, sua existência não tem nenhuma função a nosso favor. Entendemos falsamente que sua existência é contrária à nossa. No entanto, nem as diferenças, nem as divergências, nem a oposição devem nos impedir de cumprir um mandamento maior que Jesus nos deixou como seu testamento. Eu vos dou um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Assim também
vós deveis amar-vos uns aos outros. Ainda que ele comporte a exigência que nos qualifica como cristãos, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Especialmente para o seguidor e a seguidora de Jesus, principais interlocutores do Mestre nessas passagens dos Evangelhos, o amor é mandamento fundamental e um critério central para guiar nossas escolhas e o modo como nos relacionamos com cada pessoa em nosso dia a dia. As palavras de Jesus Cristo estão de fato profundamente presentes em nossa vida, guiando-nos em cada situação. Lembramos sempre da singular dignidade de cada ser humano, que cada ser humano possui, mesmo quando a realidade visível é intensamente desafiante e parece ofuscar tal dignidade. O pecado nos distancia do projeto de Deus e faz-nos perceber, enxergar as diferenças, divergências e oposições, não como riquezas, oportunidades ou mesmo obstáculos a serem superados, mas como característica dos inimigos a serem abatidos. É preciso que fique muito claro que a subjetividade é um valor. As diferenças não são um problema. E a solução não é a homogeneidade de pensamento. Em verdade, deve-se eliminar como contrária à vontade de Deus qualquer forma social ou cultural de discriminação quanto aos direitos fundamentais da pessoa por razão do sexo, raça, cor, condição social, língua ou religião. Que direitos? Esses direitos são alimento, o vestuário, a habitação, o direito a escolher livremente o estado de vida e de constituir uma família, o direito à educação, ao trabalho, à boa fama, ao respeito, à conveniente informação, o direito a agir segundo a reta norma de sua consciência, o direito à proteção da vida particular e à justa liberdade. Também em matéria religiosa. O outro é sempre um irmão, uma irmã, que precisamos acolher, conhecer e apreciar. Suas particularidades, por vezes estranhas, podem até mesmo nos enriquecer. Mas mesmo que isso não ocorra, ele não pode ser transformado em um inimigo a ser eliminado. Não pode. Precisamos nos educar para a capacidade de reconhecer e promover a dignidade das pessoas, para a superação de atitudes apedrejadoras e consumistas, que objetificam os outros e nos impedem de contemplar sua beleza original, sua grandeza de filho ou filha, muito amados por Deus e criados à sua imagem e semelhança. Então, o capítulo sobre o ver, a partir da leitura do Gênesis, vai abrindo o nosso pensamento para essa amizade social que precisamos praticar todos os dias de nossas vidas. A campanha da fraternidade deste ano não trata, portanto, de
um outro tema. A campanha da fraternidade quer nos indagar sobre o motivo pelo qual estamos vivenciando um tempo em que a vida, as pessoas e as relações humanas experimentam tanta agressão, tantas ameaças. Existe algo que seja comum a todas essas tristes situações? Há algum aspecto que esteja facilitando e alimentando o surgimento e a manutenção de um mundo com tantas formas de ódio e de aversão ao próximo? Em um olhar não apenas sobre o Brasil, mas sobre o mundo, o Papa Francisco chama a nossa atenção para o que ele denominou como Terceira Guerra Mundial em pedaços. Isso significa que estamos vivendo um tempo em que a individualização, a separação e a divisão se tornaram critérios determinantes a ponto de não valorizarmos mais a vida de cada pessoa e de todas as pessoas. Ao que tudo indica, os fatos observados pelo Papa Francisco há uma década agravaram-se, fazendo com que estejamos em um mundo que vive o que poderia chamar de síndrome de Caim. Não só nos sentimos mais responsáveis uns pelos outros, como também, ainda que não nos expressemos desse modo, desejamos que as pessoas que pensam diferente de nós desapareçam. Isto é, sejam na prática exterminadas. Vivemos, portanto, um tempo em que a diferença passou a ser vista como inimizade. E mais grave ainda, como ameaça. O adversário virou inimigo. Diante desse fato, a primeira atitude é a do afastamento. A da dificuldade em superar as desavenças e buscar a reconciliação. Quando essa atitude se torna ainda mais aguda, deparamos-nos com propostas e mesmo posturas de combate, destruição e morte. Isso, diz o Papa Francisco, favorece o efervescimento de formas insólitas de agressividade, com insultos, impropérios, difamação, afrontas verbais que chegam a destroçar a figura do outro. Não podemos nos esquecer de que antes de ser uma tarefa para o homem, a paz é um atributo divino. Quem quiser construir a paz sem Deus, esquece que já não vivemos no paraíso, mas que somos pecadores. O nosso estado sem paz é um sinal de que foi rompida a unidade entre Deus e a humanidade. A história humana está marcada pela violência, pelas divisões e por derramamento de sangue. Os homens anseiam pela paz que pelo pecado perderam. Deste modo, silenciosamente, anseiam por Deus. Para as pessoas cristãs, não é possível haver fraternidade e amizade social descurando-se do referencial fundamental, que é o próprio Deus uno e trino. Comunhão de amor, Criador que acolhe e salva. Não basta simplesmente falar de Deus, como infelizmente por vezes tem acontecido em nossa realidade política, com discursos que instrumentalizam
a fé do povo brasileiro em nome de projetos violentos de sociedade. Mais do que falar de Deus e constituir bancadas políticas que utilizam o nome de Deus por vezes em vão, é preciso conhecê-lo verdadeiramente, tal como foi a nós revelado por Jesus de Nazaré, por meio do seu rosto e de suas atitudes. A campanha da fraternidade é uma oportunidade singular de discipulado, de encontro pessoal e comunitário com um mestre e de averiguar a qualidade da nossa forma de seguimento a Cristo e vivência concreta de seus ensinamentos. O tema da campanha da fraternidade deste ano é uma questão transversal a todas as outras campanhas. Chegamos a uma época em que a não fraternidade, ou seja, a inimizade social, se tornou o critério determinante para boa parcela de pessoas, de grupos e da sociedade. Vivemos um período em que o valor do indivíduo se tornou predominante a ponto de não se perceber que individualidade e fraternidade se complementam. Um aspecto sem o outro é incapaz de gerar felicidade, paz, vida e segurança. Reze comigo a oração da campanha da Fraternidade 2024. Deus Pai, vós criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade. Vós os resgatastes pela vida, morte e ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, e os tornastes filhos e filhas santificados no Espírito. Ajudai-nos nesta quaresma a compreender o valor da amizade social e a viver a beleza da fraternidade humana aberta a todos. Para além dos nossos gostos, afetos e preferências, num caminho de verdadeira penitência e conversão. Inspirai-nos um renovado compromisso batismal com a construção de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz, conforme a boa nova do Evangelho. Ensinai-nos a construir uma sociedade solidária, sem exclusão, indiferença, violência e guerras, e que Maria, vossa serva e nossa mãe, nos eduque para fazermos vossa santa vontade. Amém. Axé. Auíre. Aleluia. Portanto, hoje, nesse Paz e Bem, nós falamos um pouquinho sobre o capítulo destinado ao ver. Onde está o teu irmão? Onde está a tua irmã? Paz e bem, gente querida, gente amada. Vida longa e próspera.